Alô, meus amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus, para todos sempre seja louvado. Amado Deus e poderoso Pai, fale conosco por meio da Tua Palavra, fale conosco por meio do Teu Espírito Santo. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, ó Pai. Assim seja. Amém. Amém, amados. Aleluia. Sou o pastor Jefferson Roque e desde já agradeço aos amados irmãos pela companhia e a atenção. Se inscreva no canal, acione o sininho, faça os comentários em nome de Jesus. Vamos glorificar e exaltar o Senhor. Amém? Nós estamos meditando em Atos dos Apóstolos no capítulo 5, para a glória do Senhor Jesus. Nós vamos dar início em nome de Jesus, a palavra maravilhosa que nós ouvimos, não é? No capítulo 4, ali nos fala que Pedro e João, eles foram interrogados e falaram com autoridade, porque estavam cheios do Espírito Santo, e muitos se ajuntaram aos grupos dos irmãos, e agora todos se tornaram uma grande família. Aleluia, é o sonho de Deus, não é verdade? Graças ao Senhor. Mas aqui no capítulo 5, também vai vir uma história que é muito interessante, né? Entretanto, aleluia, sempre tem uns poréns, não é verdade? Quando alguém fala entretanto, tá dizendo uma condição, às vezes ao contrário, né? Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas de acordo com a sua mulher, reteu-se parte do preço e, levando o restando, depositou aos pés dos apóstolos. Por que esse Ananias? Porque lá atrás os irmãos estavam também fazendo a mesma coisa, né? Ajudando os carentes, vendendo as suas propriedades e distribuindo entre a população de igual modo. Mas os responsáveis por isso, né, os irmãos que eram responsáveis por isso, por essa grande obra, né, que distribuir com zelo e honestidade, requer também capacidade, né? Então essa função era para os apóstolos. Por isso que fala, depositavam aos pés, né? Então eles colocavam ali diante dos apóstolos e os apóstolos acreditavam, né? Então era a vontade da pessoa. Se é a sua vontade, se o irmão quis ofertar, se o irmão e a irmã quis ofertar, aleluia. Se eu quero ofertar de bom grado, de bom coração, eu levo lá aquilo que eu vendi, né? Aquilo que eu tinha, ficava ali às vezes até parado, né? Sem utilidade. Eu vendia e levava. Por quê? Porque eu amava meus outros irmãos e tinha irmãos meus passando necessidade. Então era assim o pensamento dos irmãos, né? A pessoa pensava, tem irmãos meus passando fome, tem pessoas do meu povo que creem em Jesus que está passando necessidade, então eu vou levar essa oferta até lá. Então, entretanto, havia um homem chamado Ananias, juntamente com a sua esposa Safira. Eles venderam uma herdade e reteram parte dessa venda, dessa propriedade, e colocando uma pequena parte aos pés dos apóstolos. Quer dizer, mentindo, né? Olha bem pra você ver. Há mentirosos, né, amados? Infelizmente, mas existem mentirosos sim, tá? Participantes da casa do Senhor, da obra, que mente, né? Infelizmente, né? Que Deus tenha compaixão e misericórdia. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? Olha bem, então por que Satanás encheu, Ananias, o seu coração? Por que você deixou? Se você tivesse ficado com o campo não é seu. Se você tivesse ficado com todo o dinheiro, não é seu. Se você chegasse aqui e falasse, olha Pedro, eu quero dar
50% do valor do campo. Você está observando aqui, amados, que ninguém é obrigado? Mas Ananias mentiu para o Espírito Santo, mentiu para o Espírito de Deus, né? Que perigo! E ter mentido não estaria no teu poder? Como pôde assentastes este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Você está vendo? Olha, o poder de Deus, ele é tão fantástico. E olha que nós estamos aqui, irmãos, falando algo a respeito do ocorrido no Novo Testamento, não é? É no Novo Testamento. Aqui não está falando que Deus aconteceu isso no Antigo Testamento. Não, é no Novo Testamento, porque Deus, ele é o mesmo Deus. Ele nos deu uma nova aliança, mas ele é o mesmo Senhor e Rei, né? Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. Amém? Então ele morreu, esse homem morreu de fato. Ele caiu ali, naquela hora, morto, e houve um grande temor. Estava diante de Pedro mentindo para Pedro, e Pedro é cheio do Espírito Santo. Você lembra lá? Pedro cheio do Espírito Santo. E observa que Pedro, ele fala tudo aquilo como se ele estivesse junto com o Ananias e a Safira. Pedro, quando ele fala aquilo, a impressão que dá é que ele estava ali vendo tudo e ouvindo tudo. E de fato, ele sabia tudo por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo revelou. Aleluia. Deus seja louvado. Levantando-se, os moços cobriram-se o corpo e levando-o, o sepultaram. Não esperaram ninguém, você viu? Já morreu, já cobriu o corpo, levando e o sepultaram. Está aqui na Bíblia. Não ficou ali velando, ficou esperando a mulher chegar, ficou esperando os parentes chegar, já levaram e sepultaram. Até muito forte, né, essa passagem, né? Mas Deus seja louvado. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, olha Deus dando a oportunidade para a pessoa falar a verdade, porque Pedro já sabia que a mulher também estava ciente do plano do marido, porque o marido havia combinado com a mulher, se porventura alguém lhe perguntasse, que ela respondesse a mesma coisa, porque ele iria falar daquela forma, então os dois respondessem de igual modo. Então o Ananias morreu, mas agora 3 horas depois a mulher chega e Pedro faz a pergunta. Olha como nosso Senhor, ele é maravilhoso, bondoso, e longânimo. Porque se essa mulher falasse, não, o meu marido falou para me dizer tal coisa, mas eu não vou mentir. O valor foi tal, ele falou para me mentir, mas eu não vou mentir para os irmãos, não vou mentir para Deus, porque eu temo a Deus. Olha bem, essa mulher teria um novo destino, um outro destino. Olha a sequência. Dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Você está vendo, amados? Não é? Já pensou, amados? Já imaginou? Você já parou assim para pensar a força do Espírito de Deus na vida desses irmãos? O amor estava ali, falando com ela, por meio da boca do Pedro. O apóstolo Pedro estava ali falando, olha, por esse valor, foi isso mesmo?
né? É uma forma que Deus está nos mostrando, por meio do Espírito Santo, como nós devemos nos proceder, como nós devemos nos comportar. A palavra de Deus nos fala que é sim, sim, o nosso falar, e não, não, o nosso falar. Ou é uma coisa ou é outra, né? Então ela mentiu, e mentira não entra no reino dos céus. Os mentirosos não herdarão a terra. A palavra de Deus nos fala: a terra prometida não entrará os mentirosos. Ah, pastor, eu conto mentiras de vez em quando, eu falo mentira. Para de falar. Peça a Deus perdão. Olha como Deus está sendo longânimo na sua vida, benigno. Para de falar. Quando não quiser falar algo, fique em silêncio, então. Se você não quiser comprometer alguém, alguma coisa, uma situação, fique em silêncio. Amém, queridos? Peça ao Senhor compaixão, misericórdia, porque a mentira, o pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é o diabo. Eu conheço uma pessoa, infelizmente eu convivo, porque o amor em Cristo nos obriga, né? Nós temos que amar, mas não nos obriga por violência, é pelo amor. Que Jesus fala: se alguém vier, né, até nós, 70 vezes 7 nós devemos perdoar, né? Então você tem que estar ali sempre perdoando. Então convivo com uma pessoa que mente, mas mente tanto, né? É um homem ainda, mas mente tanto, meu Deus, misericórdia. Tudo que fala, vive em um outro planeta, um outro mundo, de ilusão, de fantasias, eu não sei, mas é muito mentiroso. Mas pode chegar o dia de ter que pagar o preço, né? Não é nenhum adolescente, nenhuma criança, é um homem já formado, mais de 50 anos. Mas mente demais, meu Deus. Eu estou falando isso para os irmãos, que eu estou lembrando aqui dessa passagem de mentira. Mas Deus tem a compaixão, não é verdade? Então, podemos arrepender, que essa pessoa se arrependa em nome de Jesus Cristo. Vamos dar sequência. Entrando os jovens, achando-a morta e levando-a, sepultaram-na junto com o marido. E sobreveio grande terror a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se em comum acordo no pórtico de Salomão. Eles tinham um lugar, né, que era um lugar amplo, era um lugar bem grande no templo. Eles reuniam ali, faziam suas reuniões, adorando e glorificando a Deus, e o povo se achegando, ouvindo o milagre acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, hein? Deus seja louvado. Mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e cresciam mais e mais a multidão de crentes. Tanto homens como mulheres agregaram ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas, e os colocavam sobre leitos e macas. Aleluia! Para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre eles. Afluíam também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Você observa que não é feito, às vezes, o trabalho, como muitos ensinam, só dentro de igreja ou dentro do templo. Ali era um pórtico de Salomão, mas a multidão era tão grande, não cabia mais naquele lugar, que eles colocavam as pessoas até nas ruas, nas macas, nas camas, nas calçadas, para que a sombra de Pedro se projetasse sobre eles, porque a sombra de Pedro também curava. Era uma imagem, como se diz, sem a carne de Pedro, né? A forma física, mas o formato, né? Olha, o contraste, colocando assim melhor dizendo,
contraste ali, quando o sol batia em Pedro e aquela sombra era projetada ali no chão, até a sombra curava. Eita maravilha, hein? Que glória, que poder magnífico dado do Senhor. Aleluia, oh glória a Jesus Cristo. Mas aqui também nos fala, né, amados, que muitos outros não chegavam junto a Pedro e nem aos outros, que tinham medo, mas admiravam. Aleluia. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com eles, isto é, a seita dos saduceus, tomaram de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Inveja até com a santidade, hein? Inveja surge até no meio do povo que diz servir a Deus, né? Dizendo ser um povo de Deus, sacerdotes, tal, né? Não sei se nos dias de hoje está acontecendo isso, né, irmãos? Brigas, contendas, né? Dizendo que uma igreja é melhor que a outra. Eu não sei se isso acontece. Será que acontece, irmãos? Será que hoje, nos dias de hoje, tem inveja, separação, dissensão? Pastores falando, não vá naquela igreja, não vá naquele outro lugar, porque é aqui que é o lugar de Deus, é aqui que Deus está. Sendo que a palavra do Senhor nos mostra que aonde Deus está, não importa o lugar. É na rua, é no campo, é na cidade, é aonde for. Onde Deus está, a bênção acontece. Aleluia. Eu creio assim. E é o que está escrito, não é? Eu não estou mentindo. Misericórdia é a palavra aqui que está nos ensinando, né? Que até a sombra de Pedro na rua, né? Esse homem estava de fato fazendo e exercendo o evangelho, né? Ele pregava Jesus, ele pregava a palavra em nome de Jesus, ele apregoava a palavra do Senhor. Quem fala de Jesus está ensinando o evangelho. O evangelho significa as boas notícias, né? O Filho de Deus veio ao mundo, as boas novas. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Aleluia! Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com eles estavam, convocaram o sinédrio e todo o cenáculo dos filhos de Israel e mandá-los buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos, junto às portas. Quer dizer, todo mundo estava lá de igual modo, as portas trancadas, sentinelas lá, vigiando de verdade, né? Tudo naturalmente, aleluia. Mas, abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Quer dizer, eles veem que Deus está agindo. Esses homens estão lutando com uma força que é impossível ser dominada. Ninguém vence Deus, amados. Pode parar você, pode hoje me parar, mas é só por um tempo. Porque nós voltaremos em nome do Senhor Jesus. Pode tentar te parar, pode tentar me parar, pode tentar parar o povo de Deus, mas é impossível, porque ninguém vence Deus. Deus dá o escape. Prenderam Pedro e João, o anjo do Senhor foi lá, mas foi por ordem de Deus, não é verdade? E falou para eles: agora vocês vão lá e anuncia tudo, fala tudo o que aconteceu. Aleluia, que maravilha. Neste interesse, alguém chegou e comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo e ensinando o povo.
Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Olha bem, amados, eles foram lá buscar sem violência, mas porque eles temiam ser apedrejados pelo povo. Agora eu pergunto aos amados irmãos, né? Essa pergunta é interessante. Eles teriam que temer a Deus, não é? A palavra de Deus nos fala que nós devemos temer a Deus, não aos homens, mas eles estavam com medo de ser apedrejado. Olha, quando a pessoa está na carne, ela tem muito medo de ser ferido na carne, não é? Então eles estão vendo os milagres. Lá no começo, Pedro e João já vêm operando as maravilhas, a cura lá do paralítico, pessoas sendo curadas, demônios sendo expelidos, é verdade, demônios sendo expulsos da vida das pessoas, espíritos imundos, segundo a palavra do Senhor nos fala, né? Espíritos imundos, pessoas de outras cidades vindo e sendo colocadas nas calçadas, nas macas, para que a sombra de Pedro passasse ali, né? Como Pedro passasse e a sombra fosse projetada, eles fossem curados. Agora prenderam esses homens estavam presos. O anjo vai lá e liberta esses homens sem abrir uma porta, sem tirar um guarda da posição. Quando eles foram chamados, está tudo normal lá, mas os homens estão na igreja pregando, estão no templo pregando. O que será que eles estariam pregando lá? O que esses homens, eles de fato estavam pregando? Certamente que Jesus Cristo lhes deu este poder, que certamente Jesus está salvando, quer salvar para que eles se arrependam, para que eles acreditem em Jesus Cristo. Mas agora os guardas foram enviados por meio das ordens, né, dos maiorais, e trouxeram sem violência. Quer dizer que a vontade deles era trazer com violência, mas temiam o povo para que eles não fossem apedrejados. Ao invés de temer a Deus, Deus tem feito as maravilhas e o povo não teme a Deus. Quantas pessoas, eu estava mencionando isso com um amado irmão esses dias, quantas pessoas estão indo na igreja ficando com medo dos homens. Eles estão ficando com medo dos homens, estão sendo pregados lá, é doutrina de por medo. As pessoas estão se tornando escravos do medo, sendo que Jesus vem e liberta. Jesus abre o cárcere, tira do dentro da prisão. Oh glória! Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente os ordenamos que não ensinastes esse nome, contudo encheste Jerusalém de pós-doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Aleluia! O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de que conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Olha, os apóstolos estão pregando para aquela liderança de falsos mestres. Aqueles homens, eles queriam o poder, eles queriam as honras, eles queriam o dinheiro, eles queriam ter o povo, eles gostavam de ser idolatrados, né? Então é por isso que eles falavam sempre: para de pregar essa falsa doutrina, para de ensinar esse povo através desse nome de Jesus. Nós não queremos sobre nós esse sangue. Olha bem, e a palavra de Deus nos fala que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Mas a vaidade, o orgulho, a sede e fome de poder, né, estava sobre a vida deles. E os apóstolos estavam pregando. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus ortogou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Olha como que o demônio, ou os demônios, ou a mente carnal, que já é instrumento do demônio,
ouvindo aquelas palavras ali, eles enfureceram-se, querendo os matar. E queriam matar os apóstolos. Ficaram indignados, raivosos. Misericórdia, né? Você sabia, amados, que uma pessoa, quando ela está fora da lucidez, quando o coração dela está distante de Deus, da luz, do amor, ela se torna um ser diabólico. Ela não ouve a verdade, ela não vê a verdade. A verdade pode estar diante dela, ela não consegue observar a verdade. Ela não consegue. Ela faz atos que ela pensa estar fazendo que está certo, mas ela comete atos que de fato relata e revela que Deus não está na vida daquela pessoa. Você vê que queriam matá-los. Quando uma pessoa quer matar o outro, uma pessoa quer matar uma outra pessoa, vocês acham que é Deus que está ali? Quando você acha que alguém ameaça uma outra pessoa, quer portar uma arma, carregar uma arma, um revólver, querer tirar a vida de uma outra pessoa, você acha que é Deus que está assim, isso meu filho, vai lá, compra uma arma e mata fulano. Mostra que você é muito homem, mostra que você é muito mulher. Você acha que é Deus que está falando isso? Pouco tempo atrás, uma deputada não correu atrás de um homem na rua com uma arma na mão? Quem que era o perigo ali? Quem que era o perigo? O homem correu para escapar da morte. Eu não sei o que ele falou para ela. Mesmo se tivesse falado coisas, não sei o que pode ser, isso nunca vai justificar um ser humano correr atrás de um outro com uma arma. Porque quem está correndo com a arma atrás é porque de fato quer matar. Quer matar, né? Então correu atrás com uma arma em punho e tal. Aí a justiça vem, manda recolher o porte de arma, recolher as armas. Aí a pessoa acha que está sendo injustiçada. Estou sendo injustiçada. Agora eu fico pensando, se tivesse correndo atrás de um filho dela, correndo atrás de uma filha dela, do pai dela, alguém correndo com uma arma atrás do pai dela, da mãe dela, e isso tanto para ela quanto qualquer outra pessoa. O negócio aqui não é com ela, é contra o ser humano, né? Ser humano que quer resolver as coisas querendo matar, né? Vamos matar fulano, vamos acabar com tudo. Não é verdade? Há pouco tempo atrás quebraram tudo na cidade de Brasília, não é verdade? Quebraram tudo, vão destruindo, achando que assim toma o poder. Não, olha, a gente recebe o poder quando a gente constrói. Quando você constrói, você é forte. Quando você destrói, você aí é fraco. O fraco destrói. O fraco, ele mata. O fraco, ele quer aniquilar porque ele tem inveja. Ele não consegue admitir que ele perdeu. Ele não tem humildade para suportar uma derrota. Então ele quer matar, ele quer destruir. Não acontece isso às vezes até quando um relacionamento acaba, termina? A outra pessoa vai lá e quer matar a outra pessoa porque a outra pessoa decidiu casar com um outro alguém, né? Namorar com outro alguém. Então, olha a raiz da onde vem tudo isso, esse mal. Então aqui eles queriam matar os homens de Deus, porque os homens de Deus falavam de Jesus. Se eu falo de Jesus, eu vou ter inimigos. Eu vou ter inimigo, você vai ter inimigos. Mas é necessário que isso ocorra para que manifeste o poder de Deus. Quando você fala de Deus, quando você fala de Jesus, você não vai ser unânime. É por isso que a palavra do Senhor nos fala que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e da ira. Porque a pessoa que não se arrepender dos seus pecados serão julgados e condenados. Então esses homens queriam matar os apóstolos, porque esses homens falavam de alguém que curava, de alguém que ressuscitava e libertava. E eles não faziam nada. Qual graça que eles tinham? Qual poder que eles tinham? Não tinha nada. Não tinham nada para dar para o povo. Eles queriam só usufruir da boa vida, né? Da posição social, de estar sendo líder no templo, porque o templo era visitado por pessoas de toda parte do mundo. Era uma imensidão, uma maravilha de obra. Então eles queriam estar ali para isso, ser ovacionado,
ser idolatrado, né? Mas os servos de Deus não. Os servos de Deus quer fazer a obra, quer falar de Jesus sem nenhum outro interesse, a não ser ver as pessoas felizes. A alegria do servo de Deus é ver pessoas felizes, transformadas. Amém, glória a Deus. Que isso? Matar. Ficaram tão irados que querem matar. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu, Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Olha que é isso mesmo. Levantou-se um homem chamado Gamaliel, respeitado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco de tempo. Tira esses homens aqui um pouco. Olha, você vê, sempre há um, né, de fato, para tentar trazer a paz, o consenso. E aqueles homens saíram, né? Agora vamos escutar o conselho de alguém sensato. Eles disse: Israelitas, atentai bem o que ides fazer a estes homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, e insinuando ser ele alguma coisa, a qual se agregaram cerca de 400 homens, quer dizer, já havia levantado alguém também, dizendo ser alguma coisa ou alguém contra eles, e ajuntaram 400 homens. Sempre vai ter pessoas para querer se ajuntar a algum grupinho, né? Mesmo que seja da mentira, mas vai ter. É isso que o Gamaliel está dizendo. Mas ele foi morto, e todos quantos que lhe apresentaram obediência se dispersaram e deram em nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Olha bem, então se esses homens estão falando em nome de homens, essa obra vai acabar, vai perecer. Então tome cuidado com o que vocês vão fazer com esses homens. Que conselho sensato, né? Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. Aleluia. E concordaram com ele. Olha bem para você ver. Glória a Deus. Então eles escutaram o conselho. Quem vai lutar contra Deus? Quem vai lutar contra Deus? Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a ele, e ninguém acima dele, porque por ele e para ele são todas as coisas. Essa canção é linda, não é verdade? Oh, glória a Deus. Palavras lindas, é verdade. Quem conhece a mente desse Deus? Que por ele e para ele são todas as coisas. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. Olha bem, ainda bateram nos irmãos, açoitaram os irmãos e recomendaram não, né? Ordenaram a eles a não falar mais do nome de Jesus. Então não podemos brincar com esse nome de Jesus, né? Porque esses irmãos apanharam no passado e continuaram falando. Hoje nós estamos aqui falando em nome de Jesus Cristo. Então o nome de Jesus não é para brincar, é algo para ser respeitado. Você respeita o nome de Jesus porque Ele te ama muito. Nunca ninguém te amou tanto assim, e nunca ninguém irá te amar tanto como Jesus. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por serem sido considerado digno de sofrer a afronta por esse nome. Eles saíram alegres por ter apanhado. Olha, nós somos dignos de ser afrontados, de ser açoitados por causa desse nome Jesus. Hoje, se as pessoas passam uma lutinha, algumas, né? Elas já começam a chorar, a murmurar: vou sair da igreja, vou sair de Jesus. Mas na verdade, irmãos, ponha essa palavra na sua mente: você já é o templo do Espírito Santo. Não tem essa ou aquilo de vou sair da igreja. Não,
Você já é a igreja. Você já faz parte da noiva de Cristo. Você não pode largar Jesus. Não largue Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Aqui então você vê que não cansaram de ensinar no templo e de casa em casa eles ficavam ali ensinando a respeito acerca de Jesus. Todos os dias, aonde for. No templo, porque o povo reunia, então o povo estava seguindo às vezes muitas doutrinas erradas, então eles precisavam de anunciar para eles que era Jesus que salva, que é Jesus que salva, que é só Jesus que salva. Então de casa em casa havia os cultos, manifestação do amor de Deus, do poder de Deus. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre convosco. Se inscreva no canal em nome de Jesus, acione o sininho, dê o seu comentário. Vamos ser irmãos em Cristo Jesus. Amém? Quero estar orando por você em nome do Senhor Jesus Cristo. Eterno Pai e poderoso Deus, eu agradeço por essa vida, por esse irmão, por essa irmã, estarem ouvindo a Tua palavra com alegria no Espírito Santo. Em nome de Jesus, livra-nos de todo mal e dai-nos a Tua paz. Amém.